Gente, o Demerval Saviani é um professor da Universidade de Campinas. Ele começa o livro dele, Escola e Democracia, falando a respeito da deserção escolar na América Latina. Não mudou muita coisa da época do livro até agora. Cerca de 50% dos alunos abandonam o ensino médio no Brasil. Ele vai colocar a pedagogia em três pontos de vista ou três ideologias. A ideologia tradicional. A escola, ela nasce com a Revolução Francesa, para o povo. A escola não foi feita para o povo. Na Grécia, era feita para a elite, para ensinar retórica, matemática, para que os filhos da elite se tornassem oradores, né? Aí surge a palavra demagogo, falácia, sofista. Então, ao longo da Idade Média, ela foi para formar o clero. Tanto é que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, a maioria eram analfabetas, então somente o clero tinha acesso à Bíblia. Só que com a Revolução Francesa, para acabar com a chamada, entre aspas, ignorância feudal, a Revolução Francesa preconizou que o Estado deveria escolarizar a população, basicamente. E a primeira pedagogia foi a tradicional. Que pedagogia é essa? É a pedagogia da violência física. Então você ia tomar tabuada de aluno numa escola em 1877, 1890, e na hora que ele errava, você dava uma palmatória nele. Os métodos de ensino eram métodos extremamente autoritários, onde um professor ele era tratado em sala de aula como se ele fosse um capataz. E o Estado ele tratava de ensinar, escolher o conteúdo para ver essa assimilação de conteúdo, o que ela contribuía para o desenvolvimento da nação. Depois disso, o Demerval Saviani mostra que escolheu a Escola Nova. Um dos maiores representantes da Escola Nova aqui no Brasil foi o Anísio Teixeira, que é uma escola onde o professor ele perde importância. O que ganha importância são os ambientes escolares. Então, a biblioteca, a sala de aula, os cursos avulsos, cursos sobre alfaiataria. Teve uma escola em Salvador que seguiu esse modelo, né? Que era o modelo do Anísio Teixeira, a Escola Parque, né? E ela funciona até hoje lá em Salvador. Então há documentários na internet que falam das pessoas que passaram por essa escola pública, que ali se ensinava tricô, quem quisesse ser voluntário para ensinar piano, ensinava. Não havia uma rigidez. Aí, por último, o Demerval Saviani vai colocar a pedagogia tecnicista, que é a que a gente está vivendo hoje, que é a EAD, é o controle do conteúdo pela internet, por um pedagogo, o pedagogo tentando ajustar o discurso do professor com os alunos, porque os alunos se transformam em clientes, e tentativa de transformar a escola numa espécie de uma fábrica de transmissão de conhecimento. E para isso há todo um desenvolvimento de tecnologias educacionais. Então é basicamente isso que o Demerval Saviani escreve nesse livro, Escola e Democracia. Interessante o nome do livro, porque o Anísio Teixeira ele achava que a escola era fundamental para o regime democrático, porque a escola formava opinião pública. Para você ter um regime democrático, você tem que ter os formadores de opinião pública. E para você ter um formador de opinião pública, você precisa ter o espaço de debate. No caso, a igreja não seria o necessário, seria um espaço laico, né? Uma escola laica. No Brasil, durante muito tempo, houve essa briga, porque a Igreja Católica dominou as escolas durante quase todo o reinado, e quase toda a Primeira República o ensino era católico. E aí as escolas laicas começaram a surgir no Brasil, e isso gerou vários debates que culminaram na LDB de 1960.
Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Há uma pedagogia que ele divide no livro ali, nas páginas do livro, em pedagogia crítica e pedagogia tradicional. A pedagogia crítica, ela trabalha com afeto, com a ligação afetiva com o aluno, com o conhecimento prévio do aluno. A gente pode falar que Paulo Freire é um dos representantes dessa pedagogia crítica aqui no Brasil. Ele, o próprio Anísio Teixeira. A pedagogia tradicional já vem muito da escolástica. Escolástica era um método da igreja. Então, os alunos tinham que orar. Se os alunos erravam questões, eles tinham que ficar ajoelhados em milho. Havia muito castigo físico na escola tradicional. Então, eu quero que vocês discutam para mim, respondam para mim essas 3 questões que eu vou colocar abaixo. Muito obrigado.